A Defensoria Pública do Estado vai implantar um novo projeto voltado às crianças e adolescentes. É o projeto Em Defesa da Criança e do Adolescente em Situação de Acolhimento Institucional. É sobre esse assunto que eu converso aqui no estúdio com o coordenador do Núcleo de Defesa, Criança e o Adolescente da Defensoria Pública, Davi Veras. Boa noite, bem-vindo aqui ao Maranhão Acontece. Boa noite, Bianca. Bom, que instituições são essas e o que levam essas crianças e adolescentes a serem acolhidas nessas instituições? Geralmente o que leva a uma situação de acolhimento é uma situação de violação. Uma criança ou um adolescente que foi vítima de uma situação de violação como um abuso sexual, como uma situação de abandono, negligência, né? Ela pode ser levada a uma instituição de acolhimento para protegê-la. Então, vários órgãos da rede podem detectar essa violação, principalmente o Conselho Tutelar, e essa situação é feita uma busca para tentar encontrar parentes que possam receber essas crianças ou esse adolescente, e se não for possível, essa criança é levada para uma instituição pública de acolhimento. Como é a situação aqui no Maranhão com relação a esses casos? Na verdade, quando se recebe... O índice é alto? Nós temos, em média, em São Luís, 100 crianças acolhidas, né? São, em média, 6 a 7 instituições de acolhimento que recebem essas crianças. Elas têm perfis, né? Instituições para meninas, instituições para bebê, para adolescentes, né? E essas instituições recebem esses jovens e vão primeiro tentar garantir, identificar o problema, saber o que levou a essa violação. É um pai ou uma mãe com dependência química? Então vamos fazer uma indicação, um encaminhamento para essa família, para o serviço público, para essa política pública, para que essa família possa se restabelecer, né? Então, vai se catalogar a situação e ver como pode ser trabalhado isso para que essa criança retorne para a família de origem, não sendo possível, porque nós chamamos de uma família extensa, que são tios, avós, e, se não for possível, uma colocação em família substituta, que pode gerar, inclusive, a adoção. Agora, esse é o objetivo do projeto da Defensoria. Na verdade, até se catalogar e buscar uma solução para a questão, muitas vezes a criança fica muito tempo no abrigo. E esse período não é satisfatório, não é adequado. O lugar de criança é na família, né? Então, às vezes, ou por conta do processo, né, do processo judicial mais demorado, ou muitas vezes por essa busca que é feita para tentar localizar a família, para tentar garantir a ela uma possibilidade de recuperação, a criança fica muito tempo no abrigo. E o que o projeto visa é encurtar esse período, porque existem estudos internacionais que garantem que, por melhor que seja a instituição de acolhimento, a criança não sofre muito no abrigo, porque ela não tem ela não tem um sentimento de pertencimento, ela não está incluída no ambiente, abandono. Ela não está incluída no ambiente familiar e comunitário, ela não tem um referencial, ela vê crianças entrando e saindo o tempo todo, então isso não faz bem para o seu desenvolvimento. Então o que nós precisamos é garantir uma maior celeridade possível no processo para que essa criança saia de lá o quanto antes. O que ocasiona esses atrasos em processos na justiça? É burocracia? Na verdade, são múltiplos fatores, né? Existe uma dificuldade de uma morosidade processual, existe, mas às vezes você também precisa, existem situações fora do processo que acabam influenciando no processo. Por exemplo, nós fazemos um encaminhamento para uma mãe que é vítima, que sofre de dependência química, por uma política pública, né, de enfrentamento à dependência. Então, vai depender se essa mãe vai participar, se ela vai aderir, se a política pública é adequada em receber, se existe essa política. Ou, às vezes, vão ser feitas buscas por um parente que possa receber essa criança, um parente no interior. E, às vezes, precisa localizar essa família, saber como é que ela é, conhecer essa família, porque essa criança só vai sair do abrigo se nós tivermos a segurança de que ela vai para um lugar adequado. Então, ela só vai sair do abrigo se o juiz tiver essa segurança de que a criança está indo para um ambiente adequado para que ela não seja recolocada numa situação de violação. Bom, nesse trabalho aí da Defensoria, esse levantamento todo, essas vistorias, fiscalizações, ter ciência e conhecimento de toda a situação, o que é mais difícil? É levar essa criança de volta à família
ou conseguir uma nova família por meio de uma adoção, por exemplo? Na verdade, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, preconiza sempre a prioridade no retorno para a família de origem. Mas, assim, é muito frustrante quando, às vezes, você não consegue uma política pública adequada para restabelecer aquela família. Então, muitas vezes, um processo se torna muito mais punitivo do que garantir uma oportunidade para aquela família se restabelecer. Ora, nós sabemos que, por exemplo, a drogadição é um problema de saúde pública e que nós deveríamos ter um aparato suficiente pelo Estado para garantir essas famílias um cuidado, um tratamento adequado para a drogadição, para que elas pudessem se restabelecer. Só que o aparato que nós temos ainda é muito precário. Então é muito triste você ver, às vezes, um processo que deveria muito mais oportunizar, garantir um acolhimento, garantir uma estruturação daquela família, pode se tornar muitas vezes num processo de punição da família. Isso é muito triste, né? Agora, se realmente não for possível essa recuperação da família, ela vai ser colocada para adoção, se for possível, né? Ela vai ser colocada no cadastro de adoção e aí vão ter famílias habilitadas. Agora, a questão da pressa nesse processo é importante, porque quanto mais velha fica a criança, mais difícil é a adoção. Então, nós temos aquelas situações de adoção tardia. Crianças que passam dos 2 anos, quanto mais tempo ela fica no abrigo, menos chances ela tem de ser adotada, né? Então, nós ficamos num difícil dilema. Ao mesmo tempo que nós temos que oportunizar... trabalhar contra o tempo, né? Exatamente. E o projeto, ele busca isso, dar mais celeridade, porque a Defensoria vai ganhar um incremento de pessoal, com o projeto, que o projeto é feito numa parceria com... Foi necessário o financiamento, Isso, né? Existe uma parceria do projeto com o Conselho Municipal de Defesa da Criança, o CMDCA, através do Fundo da Criança. Existe um fundo, né, que o CMDCA possui. E aí é feito como se fosse um concurso, em que o CMDCA abre disponibilidade de quem quiser apresentar projetos. Todas as instituições da rede, né, que queiram apresentar projetos, a Defensoria foi contemplada. Agora, esse projeto é feito em parceria com o CMDCA, com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social do município, né, e a Defensoria. Então, é um projeto que, na verdade, ele faz aquilo que o ECA preconiza, que é buscar uma atuação conjunta, em rede, uma ação articulada. Então, é um projeto que existe um repasse de recursos. Bom, é um projeto aí financiado, exige um repasse de recursos, então a gente imagina que ele tem uma data para começar, uma data para terminar, né? Quando deve começar? O projeto ele deve estar começando o recurso a ser transferido por volta de setembro. Então, ele tem uma duração de 1 ano. Ele preconiza não só um incremento de pessoal para garantir essa maior robustez da equipe, para poder fazer todo esse trabalho, não só no processo especificamente, mas o trabalho fora do processo, que são as buscas, as visitas nas famílias, para saber como é que está aquela condição daquela família, se tem condição de receber a criança de volta. E aí esse projeto tem a duração de 1 ano, mas também está previsto seminários para poder chamar a sociedade para rediscutir essas questões, para chamar a sociedade a participar, para fomentar, por exemplo, uma das melhores modalidades de acolhimento, que é o acolhimento familiar. O acolhimento pode ser institucional, que é numa instituição de acolhimento, ou em famílias que se habilitam para serem família acolhedora. Ou seja, a bonita arte de uma família que fala, não, eu vou ajudar uma criança que eu não conheço, né? E eu vou ajudar essa criança no momento tão difícil que ela está passando, uma criança ou um adolescente. Então a pessoa se cadastra na SENCAS, na Secretaria Municipal da Assistência Social, para que ela se torne família acolhedora, para acolher essa criança. E em países desenvolvidos, o percentual de acolhimento em família é de 80%, 90%. No Canadá é 82%, na Inglaterra é 75%. Para você ter uma ideia, na França é 62%. Então, a família acolhedora é muito melhor, porque a criança está num ambiente de familiar, ela está numa rotina. Mas eu acredito que às vezes falta um pouco de... Agora, com a iniciativa da Defensoria Pública, isso vai estimular entre as famílias brasileiras, aqui no Maranhão, por exemplo, porque falta um pouco de estímulo e acordar a sociedade também para esse papel social. A Constituição fala que é dever da família, da sociedade e do Estado a proteção da criança e do adolescente. Não é só dever do Estado, mas da família e da sociedade. Olha, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Maranhão Acontece. O projeto vai começar a ser implantado em setembro. Eu já faço o convite para, quando finalizar, a gente trazer um balanço desse projeto, que é muito bonito, muito interessante. Muito obrigada pela sua presença aqui, Bianca. viu? Muito obrigada, boa noite.